E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para mais uma videoaula e hoje o assunto aqui é sangue. Então nós já tivemos uma aula sobre a parte ali, né, os órgãos e o sistema cardíaco em relação à resolução do exercício e no final daquela aula eu falei para vocês que eu iria corrigir alguns exercícios. Então dá uma olhada comigo aqui, sintoniza lá, né, você que tem o nosso material, você que está aí no 7º ano, então bora lá falar um pouquinho sobre o sangue, certo? Então o primeiro exercício a gente vai ter aqui, na verdade, que fazer um diagnóstico. Então eu tenho aqui uma história e você vai me ajudar a fazer um diagnóstico. Então olha só, na preparação para uma cirurgia, Maria fez alguns exames pré-operatórios. Ao avaliar um de seus exames, o médico observou algumas alterações no hemograma. Então vou destacar aqui, ó. O que é um hemograma, professor? Cara, o hemograma é um exame de sangue. Se você já fez algum exame de sangue na sua vida, alguma vez na vida fez exame de sangue, você já fez um hemograma, certo? Os resultados desse hemograma, desse exame, estão apresentados de forma simplificada no quadro abaixo. Então ele está falando aqui de uma pessoa, né? Está falando da Maria, então a gente tem aqui os resultados da Maria, certo? Resultado aqui da Maria, deixa eu só destacar aqui para você. Em relação ao exame, ele traz aqui para mim as hemácias. Galera, o que são hemácias? Hemácias são os glóbulos vermelhos, que têm função de fazer o quê? Tem função de transportar gases, principalmente o oxigênio. Então pensa comigo, nós temos lá no nosso sangue organelas, né, estruturas ali que vão ter a função de fazer o quê? Organelas não, mas células, né? A hemácia na verdade é uma célula, que ela vai ter a função de produzir aqui, né, a garantir o transporte de gases, certo? Então, em relação à hemácia, a gente pode destacar assim, né? O que uma hemácia faz? Ela está relacionada a transporte, opa, muito grosso isso daqui, deixa eu apagar e deixar ele mais fino aqui para poder escrever para vocês. Pega lá, aqui, isso, deixando esse aqui e aqui, agora sim. Então, em relação às hemácias, o que elas têm de função? As hemácias estão relacionadas a transporte de principalmente o oxigênio, né? Principalmente aí o gás oxigênio, certo? Veja, o resultado da Maria deu 5,2 milhões, né? E o normal é em torno de 3,9 a 5,4 milhões. Então, hemácia não é o problema, certo? Hemácia dela tá normal, ok? Em relação ao leucócito, professor, o que é o leucócito? Gente, leucócito são os glóbulos brancos, né? Do latim leuco quer dizer branco. Leuco é branco. Cita é célula, então são os glóbulos brancos. Também são células aí como as hemácias, né? Hemácia relacionada a transporte de gases, principalmente o oxigênio. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles estão associados a uma função de defesa. Então, quando o nosso corpo é invadido aí por bactérias, por micro-organismos, nós temos essas células de defesa, que são os glóbulos brancos, que nos ajudam a nos proteger, certo? Maria está com 9.000, né? Na amostra dela deu ali 9.000 e o normal fica entre 4.000 e 11.000. Então aqui também está tranquilo, não temos problema em relação a leucócito. E as plaquetas, tá? Você viu que tanto hemácia quanto leucócito são células. As hemácias são os glóbulos vermelhos, os leucócitos são os glóbulos brancos. E plaqueta, gente, cuidado, tá? Plaqueta não é célula. Plaqueta, na verdade, são fragmentos de células. Então anota por gentileza lá. Hemácias são os glóbulos vermelhos, os leucócitos são os glóbulos brancos e as plaquetas são fragmentos de células, certo? Qual a função de plaqueta, professor? A função de plaqueta é coagulação sanguínea. Sabe quando você faz um machucado que forma ali uma casquinha de ferida? Faz ali o quê? Uma coagulação. O sangue coagula, né, e forma uma casquinha de ferida para que você não fique sangrando até, né, a morte. Seria perigoso ali ter uma hemorragia e sangrar até a morte. Então, para não sangrar até a morte, as plaquetas elas desencadeiam algumas respostas, que a gente chama de cascata de coagulação, para fazer o quê, professor? Para fazer a coagulação sanguínea. Perceba que o exame da Maria está esquisito, ó. Nós temos aqui 40.000, quando o normal é em torno de 140.000 a 450.000. Então está baixo o número de plaquetas. Inclusive, a Maria, se fosse ser submetida a uma cirurgia, não poderia, né? Porque imagina cortar, fazer uma cirurgia na Maria, vai cortar o corpo dela, ela não vai conseguir coagular o sangue, não vai conseguir cicatrizar. Então, nesse caso aqui, ela tem um problema relacionado a quê? A coagulação do sangue. Risco de hemorragia, certo?
Após a análise dos resultados apresentados no quadro, o médico concluiu que seria prudente adiar temporariamente essa cirurgia. Então ele vai ter que adiar essa cirurgia, porque senão ele vai ali cortar, sei lá, a região que vai ser submetida à cirurgia e ela não vai cicatrizar, não vai coagular aquele sangue lá, beleza? Pois Maria poderia ter problemas em relação à hemorragia, né? Com o transporte de oxigênio no sangue, não, o transporte de oxigênio ele está falando de hemácia, a hemácia está normal. De anemia severa, né? Com relação à anemia, também está relacionado aqui às hemácias, porque as hemácias são glóbulos vermelhos e dentro das hemácias nós temos ali uma proteína chamada hemoglobina que se liga com o oxigênio para transportar esse oxigênio, certo? E aí quando a pessoa tem lá anemia severa, é porque falta o quê? Falta lá ferro. Se falta ferro, tem menos hemoglobina. Se tem menos hemoglobina, tem menos hemácia transportando oxigênio, certo? Então, a letra B também está de acordo com a hemácia, e a hemácia está normal. Letra C, com baixa imunidade, não, imunidade ele está falando de defesa, seria leucócito, e leucócito está normal. Letra D, com a coagulação sanguínea, sim, alternativa correta, coagulação sanguínea seria, né, típico aí um problema relacionado a plaquetas, certo? E letra E, com anemia e baixa imunidade, anemia em relação à hemácia, imunidade em relação a leucócito, certo? Então, falou em plaqueta, risco do quê? Né? Risco de hemorragia, certo? Plaqueta baixa, risco de hemorragia, problema com a coagulação do sangue. Deixa eu passar para o próximo exercício aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Opa, aqui. Próximo exercício. Os seres vivos são formados quimicamente por dois grandes grupos compostos, deixa eu tirar isso aqui, dois grandes grupos compostos, né? Orgânicos e inorgânicos. Então você tem aqui substâncias orgânicas. O que é uma substância orgânica? Uma substância orgânica é aquela que tem na sua formulação, olha lá, ela tem ali na sua formulação o quê? Uma substância orgânica, ela tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio. No mínimo tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio para ser um composto orgânico. E substâncias inorgânicas, nós temos o quê? Nas substâncias inorgânicas você tem a água e os sais minerais. Os minerais que são inorgânicos desempenham funções importantíssimas para o ser vivo e a deficiência de alguns deles no corpo humano pode causar diversas doenças e prejuízos à saúde. O mineral que é responsável pela constituição da hemoglobina está relacionado ao transporte de oxigênio pelo sangue, cuja deficiência pode causar uma doença conhecida como anemia. Então aqui ele falou da anemia. Veja só, galera, quando eu falo de anemia, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho a gente chama do quê? Chama de hemácia, certo? Então nós temos aqui uma hemácia. E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ela tem uma quantidade muito grande de uma proteína, que eu vou abreviar aqui como HB, que é a hemoglobina, certo? E a hemoglobina, gente, o que ela faz? Cada hemoglobina consegue se ligar com moléculas de... Acho que esse aqui não vai aparecer, deixa eu pegar uma outra cor aqui, senão esse aqui você não vai enxergar. Deixa eu pegar aqui acho que essa cor aqui vai dar, um azul vai dar. Então você tem aqui molécula de oxigênio. Então a hemoglobina ela consegue se ligar com o oxigênio e garantir o quê? Garantir o transporte do oxigênio. Quando esse oxigênio ele é transportado, a gente garante que esse oxigênio vai chegar até as nossas células. E para que serve o oxigênio mesmo? Produção de energia lá nas mitocôndrias, né? Produção de ATP. Quanto mais oxigênio chegando, mais energia a gente consegue produzir. Se eu tenho deficiência de um sal mineral, que sal mineral vai ser esse? Aqui nós temos, gente, um sal mineral que é o ferro, né? O ferro é um sal mineral importante aí para a manutenção da hemoglobina. Então o ferro é um sal mineral importante para a manutenção da hemoglobina. Se falta ferro, o que acontece se falta ferro? Cara, se falta ferro, não tem hemoglobina ativa. Consequentemente tem menor transporte de oxigênio. E consequentemente nós temos aí um problema em relação à anemia, né? Então aqui, anemia sempre relacionada com a deficiência de ferro. Show de bola? Então, mais esse exercício aí para vocês. E para fechar, deixa eu apagar aqui. Agora sim. Para fechar, mais um exercício aqui.
Os mamíferos aquáticos marinhos podem ficar submersos por muito tempo, devido a várias adaptações do sistema respiratório e circulatório. A baleia cachalote, por exemplo, pode ficar submersa por mais de 1 hora. Quando o animal está na superfície, o ar entra pelo orifício respiratório e assim que mergulha, esse orifício é fechado, evitando que o animal se afogue. Algumas espécies conseguem aproveitar quase todo o ar inalado e nos cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, o sangue é mais escuro que o sangue humano. O aproveitamento citado só é possível devido a quê? Veja, por que esse sangue é mais escuro? O que ele tem a mais, será? Né? Ele vai ter mais a presença ali da hemoglobina. E a hemoglobina, gente, ela é uma proteína, na verdade a hemoglobina ela é uma metalproteína, deixa eu colocar aqui. Né? A hemoglobina ela é uma metalproteína. Então, hemoglobina é uma metalproteína que tem lá a presença do ferro. Né? Então tem aqui a presença do ferro. E por conta de ter o ferro, faz com que a cor do nosso sangue seja vermelha, certo? E aí o que acontece? Se tem mais hemoglobina, o sangue fica mais escuro, conforme ele comentou aqui, certo? Destacando aí então a resolução desse exercício. O aproveitamento citado só é possível por quê? Porque tem mais hemoglobina. Se tem mais hemoglobina, cada hemoglobina consegue se ligar com mais oxigênio. Se ligando com mais oxigênio, otimiza aí o transporte de oxigênio. Então a resposta correta, letra A. Abundância, grande concentração aí de hemoglobina. Bexiga natatória só tem em peixes aí, né? Ósseos, certo? Estou falando de peixes, aqui o exercício está falando de mamíferos, né? Bexiga natatória só tem em peixes ósseos. Aos batimentos cardíacos acelerados, não está relacionado a isso. E ao excesso de oxigênio a nível do mar, também não. Aqui está relacionado à presença de uma grande quantidade de hemoglobina. Legal? Para fechar, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Nós falamos de coagulação, falamos de plaquetas, né? O que a plaqueta faz? Então, toda vez que você tem lá um machucado, né? Imagine um machucado, o que as plaquetas fazem? Cara, as plaquetas, na presença de tecidos lesados, na presença de machucado, elas produzem uma substância que, na verdade, né, é chamada aqui de tromboplastina ou tromboquinase. Essa substância vai desencadear uma cascata de reações. Lá no seu fígado tem uma proteína chamada protrombina, que na presença da tromboplastina, ela é convertida aqui, né, em trombina. Então, a gente chama de cascata de coagulação porque uma coisa vai desencadeando a outra. Então, tecido lesado, tem lá um machucado, plaqueta produz a tromboplastina ou tromboquinase. Lá no seu fígado, o fígado produz uma proteína chamada protrombina e para produzir essa proteína ele precisa da vitamina K. Olha a importância aqui da vitamina K, certo? A protrombina, na presença da tromboplastina e também na presença de cálcio, ela é convertida em trombina. E agora a presença da trombina no teu sangue vai fazer com que uma outra proteína, também produzida pelo seu fígado, que é o fibrinogênio, se transforme em fibrina. Professor, o que é fibrina? Essas fibras aqui que você está vendo, ó. E aí isso vai formando ali o quê? A casquinha de ferida. Se você já mexeu no machucado, você já viu que o machucado tem uns fiapinhos, né? Uns fiozinhos. Esses fiozinhos são o quê? São fibrinas, certo? São fibrinas e fibrinas aqui, né? Uma estrutura proteica que ela vai formando ali uma rede que vai estancar ali o sangramento, certo? Formando o que a gente chama de coágulo. Legal? Então, fechamos assim mais uma videoaula. Deixa eu só preparar vocês para o próximo encontro. Na próxima aula, né, a gente vai falar sobre tipos sanguíneos e doenças do sistema cardiovascular. Então, gostaria que você pesquisasse isso em casa. Quais os tipos de sangue que existem? Né? Sangue A, sangue B, sangue AB, sangue O. Será que só existem esses tipos de sangue? Dá uma pesquisada aí e no próximo encontro a gente conversa. Legal? Então, deixa eu só fechar aqui. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.